Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aulinha. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Só um recadinho importante antes da gente começar. O bimestre ele acaba na semana que vem, dia 30 de abril é o final do bimestre. E, na verdade, dia 30 de abril já tem que estar lançadas as notas. Então, quem ainda não fez alguma atividade do Classroom, ou não fez as atividades do centro de mídias, ou não entregou as provas, né, a AD ou a prova online também que tem a AP, por favor, faça isso até o comecinho da semana que vem, porque a gente tem que finalizar essas notas. E para que ninguém saia prejudicado, com nota vermelha e tudo mais, é importante que vocês finalizem essas atividades. Amanhã é feriado, eu sei que seria um dia para descansar, relaxar, mas seria importante que quem não fez ainda aproveitar essa data para finalizar as atividades, tá bom? A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio químico. O equilíbrio químico é um fenômeno que acontece quando a gente tem reações químicas que são reversíveis. O que seria reações reversíveis? Seriam reações que eu consigo formar e depois voltar a ser o que eu tinha inicialmente. Por exemplo, né? Aqui eu tenho uma reação química, onde eu tenho os meus reagentes formando o meu produto. Quando a gente fala de reações reversíveis, são reações onde eu posso os reagentes formarem produtos ou os produtos voltarem a ser reagentes como no início, tá? Então, aqui, né, eu não coloquei elementos químicos, coloquei exemplos. Então, lembrando lá, como que eu formo uma reação? É sempre o primeiro elemento com o segundo elemento, o primeiro elemento com o segundo. Então, ó, AD vai formar um elemento e CB forma outro elemento, certo? Como a gente formou aqui. Da mesma forma que ele fez essa reação formando essa parte aqui, ele pode voltar a formar o que eu tinha no início, tá bom? Existem algumas reações que são irreversíveis. Por exemplo, se eu fizer um bolo, eu misturar todos os ingredientes, colocar no forno e assar, depois de pronto eu não consigo voltar a ser o que eu tinha no início, nem depois de misturado eu consigo voltar ao que eu tinha no início, né? E aí são reações irreversíveis. Agora, as reações reversíveis são aquelas que eu consigo voltar ao que eu tinha no início. Então, por exemplo, se eu pegar água e óleo e colocar num frasco, eu consigo separar água e óleo? Consigo, através de um equipamento químico que chama funil. Eu coloco a água e o óleo, abro a torneirinha, eu vou escoar toda a água que fica embaixo e vou separar a água do óleo. Então, eu misturei, mas eu consigo voltar ao que eu tinha no início. Vamos supor que eu tenha água e álcool. Eu consigo separar água e álcool? Consigo. Num ambiente fechado, eu vou ferver, né, essas duas substâncias. O ponto de ebulição da água é 97 graus e o do álcool é 72. Então, quando a temperatura do álcool, quando a temperatura de fervura chega a 72, o álcool evapora e aí eu consigo separar o álcool da água, recolhendo esse álcool no outro canto, certo? Então, isso eu consigo voltar a ter a reação que eu tinha no início. Então, para que ocorra um equilíbrio químico, é necessário duas coisas. Que a temperatura seja constante, ou seja, que eu mantenha a temperatura, que eu não fique oscilando, e que o sistema não tenha trocas com o ambiente. Então, lembra que eu falei do álcool? Eu tenho que ter um ambiente fechado, eu tenho que ter porque vai evaporar, e eu tenho que conter esse vapor de um outro lado para ele virar líquido novamente. Então, tem que ser sempre num sistema fechado para que ocorra, eu consiga reverter essa reação, tá bom? Quando um ponto de equilíbrio é atingido, as reações reversíveis têm-se a velocidade da reação direta e inversa é igual, então o tempo que leva para a reação ocorrer é o mesmo tempo que leva para mim voltar a ter a reação que eu tinha no início, tá? Então, quando ela vai reverter, ela tem que ser do mesmo tempo. A concentração constante da substância presente na reação, então a concentração também tem que ser a mesma antes da reação e depois da reação. E o equilíbrio é medido por duas grandezas, a constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio. Então, eu consigo medir a reação das duas formas, tá? Ele pode ser alterado, toda essa constante de equilíbrio e grau de equilíbrio, de acordo com algumas mudanças, por exemplo, de concentração, de temperatura, de pressão e de catalisadores. Lembra lá dos catalisadores da outra aula? Então, que acelera a minha reação? Então, tudo isso, se eu acrescentar dentro da reação, eu posso mudar a constante de equilíbrio ou o grau de equilíbrio da minha reação, tá bom? Tipos de equilíbrio químico.
Então, a gente tem quando a gente tem sistemas homogêneos, então são aqueles onde os componentes do sistema encontram-se na mesma fase. Então, por exemplo, aqui é uma reação, tá vendo o Gzinho aqui embaixo? Indica que eles estão todos em forma gasosa. Então, o óxido de nitrogênio e o cloro estão todos em forma gasosa. E o que eles formaram no final? Cloreto de óxido de nitrogênio. Eu consigo formar isso e, ao mesmo tempo, dentro do mesmo processo, eu consigo voltar a ter de novo o óxido de nitrogênio e o cloro, tá bom? Lembrando que para sistemas homogêneos eu tenho que estar na mesma fase. Então, todos têm que ser gasosos, ou todos têm que ser líquidos, ou todos têm que ser sólidos, tá bom? Tem que ser sempre na mesma fase. Já nos sistemas heterogêneos, os reagentes e produtos estão em mais de uma fase. Então, aqui, por exemplo, eu estou no formato sólido, aqui é aquoso, que tem água, né? Aquoso é sempre quando eu tenho água na minha solução. E aqui no meu formato gasoso, tá bom? Então, tá cada um dentro de um formato. Mesmo assim, eles vão se misturar e depois vai ter a formação. O que mudou daqui para cá? Mudou só a forma que eles estavam, ó. O hidrogênio, ele estava em solução aquosa e ele passou a ser gás. O estrôncio, ele estava em solução sólida e ele passou a ser aquoso, tá bom? Então, ele pode ser aquoso e voltar a ser sólido e aí vice-versa, ok? Lembrando que assim, quando eu tenho essa setinha aqui para um lado, indica que a reação ocorreu. Quando eu tenho uma setinha para um lado e uma setinha para o outro, indica que a reação é reversível, ou seja, eu consigo tanto reagir daqui para cá, quanto reagir daqui para cá, tá bom? Então, é importante a gente lembrar disso. A constante de equilíbrio, quando a gente falar de constante de equilíbrio, a gente vai ter sempre esse símbolo aqui, ó. É uma grandeza característica do equilíbrio químico, levando em consideração a cinética da reação, ou seja, a velocidade da reação, e a solução que está em equilíbrio, tá? Aqui, na verdade, tem um cálculo que a gente vai aprender mais para frente como que faz, mas é só para a gente entender o que seria essa constante, tá? Ele pode variar conforme a temperatura também e a velocidade da reação. Então, aqui eu coloquei a formulazinha só para vocês terem conhecimento. Então, a constante de equilíbrio é obtida, o K quer dizer que é a constante, pelo valor do produto dividido pelo valor do reagente, tá? O valor de K, ele varia conforme a temperatura que eu já falei, conforme a velocidade da reação. Então, lá mais para frente eu vou ensinar como que a gente encaixa a fórmula, né, as reações aqui dentro da fórmula, para a gente entender onde entra a constante de equilíbrio. Então, é isso, pessoal. Para essa aula dessa semana, eu vou pedir só que vocês façam um resuminho no caderno, tá? E me mandem uma foto via Classroom ou pelo e-mail do Drive, tá bom? Lembrando que essa aula ela vai ficar já para pontos no próximo bimestre, tá? A data de entrega é dia 30, então não dá tempo de eu computar ainda nesse bimestre. E é isso. Qualquer dúvida, é só chamar pelo Classroom ou por e-mail. E lembrando que a gente tem os nossos meetings também, então não deixem de participar, porque enquanto a gente não sabe muito se a aula vai voltar ou não, nesse formato meio remoto, a gente consegue tirar dúvida de vocês também, tá bom? Precisando, saiba que podem contar. Tchau, pessoal!